Irmãos, nós estamos fazendo uma série sobre a igreja. Começamos no domingo passado, Atos 1, né? E hoje nós vamos ver Atos 2, mas procurando colocar no contexto, né, de tudo aquilo que é a palavra de Deus, a Bíblia. Te tomo pela mão, a tua mão direita, e te digo não. Quando nós pensamos, né, e falamos a respeito de igreja, né, às vezes a gente tem muitas ideias. Existem matérias, né, conforme a religião evangélica, vamos dizer assim, vai crescendo, existem reportagens que são feitas, existem comentários, né, existem opiniões, existem muitas denominações. Agora, quando nós vamos na Bíblia, aí nós sabemos aquilo que Deus pensa e fala a respeito da igreja. E Jesus, ele falou que ele próprio edificaria a sua igreja. A igreja, na eclésia, né, aqueles que são chamados para fora, né, são chamados para fora do quê? Do mundo, do sistema do mundo. Então a eclésia é um nome comum, e Jesus não proibiu ninguém de edificar uma igreja. Cada um pode edificar a igreja que quiser, mas ele falou que ele edificaria dele, e que a igreja dele, nem as portas do inferno que prevaleceriam contra a igreja dele. Então, quando se fala de igreja, né, pode-se falar de muitas eclésias diferentes. E o importante, né, a gente está o quê? Na igreja de Jesus, a igreja que ele está edificando. A igreja, o trabalho da edificação da igreja não foi terceirizado para outros fazer. Isso não é ideia de cabeça de homem nenhum. Então a gente pode ver muitas coisas, mas se você for ver ao longo dos anos, dos séculos, o que acontece? O que sempre acontece com tudo aquilo que é humano e terreno. Toda a glória do homem é como a flor, da erva, e tudo vai secando conforme Deus vai soprando. A glória de Deus, ele não partilha com ninguém, é ele que sabe das coisas. Por que nós gastamos tanto tempo aqui na exposição da palavra de Deus? Porque o que permanece é a palavra de Deus. Os céus passam, a terra passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E por isso nós somos chamados a não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que está no mundo, e quando fala no mundo, não é aquilo que nós vemos, mas é a essência do mundo. E qual que é a essência do mundo? A essência do mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Essa é a essência do mundo. O que quer dizer concupiscência? Não é uma palavra comum de usar. É os desejos desenfreados, é os desejos desordenados da carne, que nós convivemos com os desejos que nós devemos ordenar na nossa carne, o que nós queremos, os desejos desordenados dos olhos e a vaidade da vida. Isso é o que está no mundo, é o raio-x do mundo. Tudo isso passa, mas a palavra de Deus, quem pratica a palavra de Deus, vive o quê? Para sempre, permanece. Então, se nós, mesmo vivendo no mundo, Jesus falou assim: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas peço que o Senhor os livre do mal. Então, vivendo no mundo, nós não somos do mundo, porque se nós amarmos o mundo, nós nos constituímos o quê? Inimigos de Deus. Então nós estamos no mundo como peregrinos, nós temos uma família e vivemos num lugar que não é o nosso. Isso é muito bom, porque aqui se vive durante um tanto de tempo, depois o que? Se morre. Mas a promessa sobre as nossas vidas é de vida eterna. E nessa segunda série, né, quem não viu o primeiro, pode ver no canal da igreja, no canal Conheço a Bíblia, Conheço a Fé, né, CBCF, é isso, Davi? Davi ele colocou aqui o departamento Davi, né? O departamento Davi é o departamento de audiovisual, né? Ele colocou o nome dele, né, Davi, departamento de audiovisual. Então ele tem gravado e tem colocado, disponibilizado isso no YouTube. Então é interessante, quem não pegou a primeira ministração, né, ver a primeira ministração. Nós vamos ver a segunda agora, Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo. Ao cumprir-se
o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em suas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então, mas no capítulo 2, depois do capítulo 1, o que aconteceu no capítulo 1? Aliás, o que é Atos? Atos é a continuação do Evangelho. Nós temos 4 evangelhos, que é a biografia, a história de Jesus, aquilo que ele fez, de 4 perspectivas, 4 testemunhas diferentes, né? E por que 4, né? Eu não sei lá exatamente por que é 4, né? Toda verdade ela é estabelecida com 2 ou 3 testemunhas. Qualquer acontecimento, né? Se acontece uma situação, a polícia precisa apurar aquilo, ela necessita o quê? De testemunhas. E precisa de algumas testemunhas, né? No julgamento existe o quê? Testemunhas. E Deus aprove a ele o quê? Que 4 pessoas, né, diferentes relatassem a respeito da vida de Jesus aqui na terra. E todos os evangelhos terminam o quê? Com a morte, a ressurreição de Jesus, né? Depois, quando ele termina isso. E Atos começa o quê? Logo depois disso, no tempo que Jesus, depois de tendo morto, ressuscitado, ele vive um tempo, né, um pouco de tempo com os seus discípulos, né? E ele instrui falando o seguinte: olha, do jeito que o Pai me enviou, eu também o envio vocês. Então vocês vão por todo mundo, pregam o Evangelho a toda criatura, porque o Evangelho é a maior força que existe. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que uma pessoa precisa fazer para ir para o inferno? Nada, absolutamente nada. Todos nós nascemos o quê? Condenados. Agora o Evangelho é a possibilidade que tem o quê? De mudar esse destino. Por isso nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a pessoa fala: não, mas isso eu não concordo com isso, porque eu sou uma pessoa boa. Olha, a gente às vezes faz uma comparação com as nossas réguas, porque às vezes nós comparamos com outras pessoas, mas o padrão de comparação de Deus é Jesus. Ele é a expressão exata daquilo que Deus pensa que o homem deve ser. Ele é a imagem do Deus invisível. Então quando nós pensamos: mas eu faço coisas boas. Um exemplo que me abençoou muito para entender isso nas minhas dificuldades foi quando um pastor falando assim: você gosta de bolo, de pão? Gosto. Pois é. Então você gosta de comer? Gosta. E se você vê um bolo, você gostaria de chocolate? Aí falou: é esse mesmo, eu gosto. Mas você comeria se você soubesse que a mão que preparou esse bolo fosse uma mão leprosa, onde ela estava desfazendo por conta de uma enfermidade, e essa pessoa nessa situação, ela foi lá e fez um bom bolo? Você queria? Foi não. Pois é, Deus também não. Por isso ele cura as nossas mãos primeiro, para que nós possamos fazer para ele o quê? Boas obras. Sem a cura de Deus, nós podemos até fazer coisas, mas são coisas o quê? Que estão contaminadas com as nossas vaidades, com as nossas parcialidades, né? Com os desvios que existem na nossa mente, no nosso coração.
Então Deus é aquele que nos conhece, né? E Ele está nos dando tanta oportunidade, porque Ele sabe das nossas aflições, do nosso choro, Ele sabe como nós esperamos muito e vemos pouco acontecer na nossa vida, como que com muita dificuldade, como que muitas vezes nós nos aparentamos coisas que o nosso travesseiro sabe que não é daquele jeito. As nossas dores, os nossos choros, a nossa aflição, fruto o quê? Do pecado, que contaminou a nossa vida e contaminou todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aprove a Deus que isso acontecesse, não naquilo que a gente pensa em termos de religiões, né? Jesus chegasse, ficasse num lugar e nós fôssemos lá. Deus quis fazer com que todos nós fôssemos transformados. Então não é só criaturas que adoram o Criador, mas são criaturas que são transformadas por esse Criador, por sacrifício de Jesus. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu porque a gente devia morrer. Ele sofreu a nossa condenação. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque é uma substituição. Quando a gente olha para a morte de Jesus, na verdade, para quem que nós estamos olhando? Para quem nós estamos olhando? Para a nossa morte. E se nós somos salvos pela morte de Jesus, muito mais nós seremos agora o quê? Vivificados pela sua vida, pela maneira como Ele ressuscitou. E Jesus, em Atos, no capítulo 1, Ele está conversando, né, com os discípulos, e os discípulos estão o quê? Com a cabeça igual a nossa, pensando coisas o quê? Menores do que Jesus pensa. Os pensamentos deles são muito mais altos do que os nossos pensamentos. E eles estão lá, então o Senhor ressuscitou, é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel, é agora que nós vamos virar o jogo, é agora que nós vamos dominar sobre os romanos, que nós vamos estabelecer Israel como a nação sobre a terra. E Jesus fala assim: olha, eu te falar uma coisa para vocês, não vos compete saber datas ou épocas que o Pai reservou para o seu próprio poder. Agora o que interessa vocês saber é o seguinte: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até em Uberaba, né, confins da terra, né? Está rindo? Não estou rindo não. Qual que é o último continente a ser descoberto? A ser colonizado, civil, não sei. Pronto. Oh, somos nós aqui, 500 anos só, não é isso? Ah, tinha gente antes. Bom, isso aí dá um debate enorme, né? Isso é para outro assunto, para outras reuniões. Mas o fato é que, se nós pegarmos onde esses fatos aconteceram, que foi lá em Jerusalém, né? No centro, pega o mapa mundi e coloca aqui. Aonde que está isso? Lá no umbigo do mundo. Pode ver, lá no centro daquilo que se convencionou ser o quê? O Atlas, né? Global. E isso chegou o quê? Aos 4 cantos. Aquilo que Jesus falou, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, chegou o quê? Em todos os lugares. Os planos de Deus, eles são cumpridos, eles não são frustrados. Só que o que faz isso acontecer não são as ideias humanas, mas é o poder de Deus que capacita. E às vezes nós não notamos, porque a gente pensa que é a gente, e tem hora que a gente fala que não dá conta. Como é que é isso? É tudo junto. Deus tem uma obra para fazer na vida de cada um de nós, e Ele tem uma obra para fazer através de nós, e Ele faz isso o quê? Ao mesmo tempo, de sorte que aqui não tem ninguém pronto, mas ninguém tem de esperar ficar pronto já para fazer o quê? Alguma coisa. Isso é como uma grande família. Uma família funciona quando todos funcionam. Então o filho lá, um pouquinho mais velho, ele já pode ajudar um pouquinho o quê? O mais novo. Alguma coisa dá de fazer. A igreja é um grande mutirão de gente que não é movido por vaidade, gente que entende o quê? Que foi chamado para fora desse sistema de muita aparência, mas de nenhuma essência, porque a essência é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Mas um reino que não vai ser abalado jamais, porque o cetro do reino de Deus, o cetro é justiça.
Por que o reino de Deus é eterno? É porque é de Deus? É, mas tem uns princípios. O reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Não tem jeito de ter alegria se não tiver paz, e não tem jeito de ter paz se não tiver justiça. Todo ambiente onde há injustiça é um ambiente instável. De uma hora para outra pode surgir o quê? Uma revolução, uma rebelião. Agora, onde se diz justiça, pode ter revolta? Pode, porque, não é? Pode, mas não prevalece. Não prevalece por quê? Porque as pessoas sabem que as coisas estão ajustadas. Jesus fala: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo de Deus, né? Então vocês não se ausentem de Jerusalém, vocês devem ir até o fim, os confins da terra, mas não agora. Primeiro vocês vão receber o quê? Aí você fala: mas por que não faz isso? Por que ele não? Como é que é isso? Então, é por isso que a gente tem que esmerar tanto quem conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela mostra tudo o que é sobre todos os ângulos. E essa situação, essa demora aqui, eu queria depois, quem puder, né, ouvir lá uma pregação que está lá de Apocalipse capítulo 12. O que aconteceu nesse negócio, nesse tempo aqui? Quando Jesus foi o que? Assunto ao céu. Se não me engano, no versículo 6 fala assim: e a mulher deu à luz ao filho varão, que há de governar a terra com cetro de ferro. E o seu filho nasceu e foi arrebatado até os céus. O que está falando aqui? O evangelho inteirinho. É a maneira apocalíptica, vamos dizer assim, de descrever o que? Muito tempo em um versículo só. Jesus nasceu, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou e foi o que? Assunto aos céus. E ele chegou nos céus. Capítulo 4, né, fala lá, o capítulo 5, 4 fala, né, do Cordeiro no céu. Quando Jesus chega no céu e pega lá o livro da mão de Deus, o livro da história, e abre os selos daquilo que vai acontecer. No capítulo 12 ainda fala que quando ele chegou lá no céu, houve uma guerra. Estourou uma guerra no céu quando Jesus entrou, quando o Salvador entrou no céu. E a guerra foi o seguinte: o Miguel, o arcanjo Miguel, juntamente com os anjos que o seguem, partiram para cima o que? Do grande dragão vermelho, e o expulsou do céu. A antiga serpente que estava lá no Éden, Satanás, o diabo, que acusava os filhos de Deus de dia e de noite, ele foi expulso do céu quando Jesus chegou o que? No céu. O que aconteceu no céu? Pensa num grande julgamento, né? Porque tudo isso aqui que nós estamos falando é o que? Um grande julgamento. Quem que é o juiz? Quem que é o juiz? Deus. Estamos de acordo com isso? Quem que é o réu? Nós. É isso? Quem que é o advogado de defesa? Jesus. E o Satanás, quem que ele é? É o promotor, né? O Ministério Público do céu, que acusava de dia e de noite diante de Deus. Ele foi expulso no céu. Por quê? Deus fez vista grossa para os nossos pecados? Não, porque os nossos pecados foram pagos o quê? Por Jesus Cristo. Então não tem como agora uma dívida paga ter aqui acusação sobre ela. Então Satanás foi o quê? Expulso e precipitado nessa terra. E isso é o que está acontecendo, cheio de fúria, porque ele sabe que os espaços dele estão diminuindo e que o tempo dele é curto. Amém? Só que nós estamos agora há quase 2000 anos atrás, porque lá no céu aconteceu o que eu falei aqui. E na terra Jesus tinha ido, e ao cumprir o dia de Pentecoste, estavam as pessoas fazendo o que elas faziam, as suas religiões. Então eles estavam ali em Jerusalém, né? Tinha as festas que eles iam ali, de todas as nações, eles iam ali para adorar, para fazer sacrifício, né? Porque era aquilo que eles viviam disso já há muitos séculos. E ao cumprir-se o dia de Pentecoste, o que é Pentecoste? 50 dias depois do que? Da Páscoa. A Páscoa
era uma festa judaica que foi inaugurada a primeira vez quando o pessoal saiu do Egito. Eles eram escravos no Egito, saíram do Egito e celebrou-se a Páscoa. E o que foi a Páscoa? De maneira muito simples, foi uma refeição, aonde no dia em que o anjo, o vingador dos céus, ia passar por todo o Egito, e era uma praga que ia morrer todos os primogênitos na terra do Egito, Deus providenciou uma oportunidade de salvação. Como é que era essa oportunidade? Cada família preparava um cordeiro que era morto e era assado, ia ser comido lá com os pães, tem toda uma situação lá, tudo representa Jesus. Só que o sangue desse cordeiro, ele era aspergido o quê? Nos umbrais da porta. E quando o anjo vingador passava por ali, e ele via esse sangue aspergido, ele não entrava naquela casa, e ali não havia morte. O que isso representa? Jesus, porque é o sangue de Jesus aspergido nos nossos corações, que vai nos livrar o quê? Da condenação, não é? Do juízo que vem sobre esse mundo, porque nós estamos vivendo os tempos da oportunidade, aonde toda pessoa pode o quê? Mudar de lado. Eu não preciso mais viver o que é à mercê dos meus pecados, à mercê dos meus projetos, na concupiscência dos meus olhos, na concupiscência das minhas carnes, na soberba da vida, mas eu posso aprender com Deus em Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, a me adequar, a mudar de lado, a deixar o que? Os meus caminhos maus, e me voltar o que? Para o caminho eterno, o caminho, a verdade e a vida que Jesus Cristo é. Então, lá aconteceu isso, e agora 50 dias depois, eles estavam todos reunidos, eles estavam orando no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que lhes falassem. E aí mostra o porquê disso. Porque estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Uai, que judeu estava morando em outras nações e vieram para cá? É a história. Na história a gente sabe que Israel saiu do Egito, foi lá para Canaã, foi estabelecido ali um país, e Deus tinha falado o quê? Como que eles deviam viver. E se eles não vivessem do jeito que Deus determinou que eles vivessem, com as leis de Deus, se eles, ao invés de ser uma luz para os gentios, se eles se corrompessem, Deus o quê? Levaria eles para o exílio. E foi exatamente o que aconteceu, eles pecaram. E parte foi o que? Exilado na Síria, outra parte foi exilado na Babilônia, e dali as pessoas vão casando, vão indo para todo lado, mas a semente, eu sou judeu. E aí eles faziam o que? Eles tinham uma rotina, faziam algumas viagens, o que? Para Jerusalém, para as festas, embora morasse distante, ainda tinha o que? Aquele senso que eu sou peregrino, eu não sou daqui, eu sou de lá. E eles estavam lá para a festa de Pentecoste, que era uma das grandes festas, e de repente o que? Veio esse barulho, esse vento, e aonde estavam lá os 120 reunidos, né? O que é 120? Porque está escrito aqui, né? Então, foram vistos o que? Línguas de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, e a multidão olhou aquilo tudo e falou assim: gente, o que é isso? Perplexo, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e admiravam, dizendo: vejam, não são galileus? Quem que são os galileus? Lá em Israel eram os caipiras, né? O povo de cultura baixa, né? Gente, esse povo aí mal sabe falar que o aramaico, o hebraico, é com sotaque que eles falam, e eles estão falando outras línguas. Eu estou entendendo na língua que eu estou, o outro está entendendo, todo mundo está entendendo. O que é isso que está acontecendo? Nós somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que ali residem,
tanto judeus como prosélito. O que é um prosélito? É um que não é judeu, mas gostou tanto que do modo judeu de viver, que ele queria ser. É um prosélito, como se fosse um convertido ao judaísmo. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Porque o Espírito Santo não só deu a língua, mas deu o que? O conteúdo. E qual que era o conteúdo? O que é a igreja? O que as pessoas têm de falar cheio do Espírito Santo? Das grandezas de Deus. Nós não falamos de nós mesmos. Qual que é a conversa de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. Importa que Deus seja celebrado. A gente não pode substituir uma vaidade por outra. Não é isso? O mundo está escravo da vaidade. O que ele precisa? Daquilo que é eterno, daquilo que é substancioso, do Deus Criador, que também é o Deus Salvador, o Deus Redentor, para que nós não mais tenhamos relacionamentos entre nós como se alguém fosse maior do que o outro, mas todos nós somos criaturas, criados por Deus e também redimidos por Deus, perdoados por Deus. Nós somos uma família onde nós somos irmãos. Não existe quem é grande ou quem é pequeno, mas existe o que é a reunião dos filhos. Se você perguntar para um pai, ele fala para ele assim: qual filho seu que é mais importante? Ele fala: todos eles. Não, mas você tem um filho que destaca, qual que é mais importante? Todos eles. Às vezes até o filho que menos destaca, aquele que mais dá trabalho, é o que o pai, a mãe, o que gasta mais tempo, porque ele é importante. E assim é o coração de Deus. Amém? Nessa festa eles estão lá ouvindo o quê? Na sua própria língua, algo sobrenatural, gente iletrada, gente que não frequentou escola, falar das grandezas de Deus com propriedade na sua própria língua. Todos atônitos e perplexos perguntavam: o que é isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Eu nunca vi ninguém bêbado falar em outra língua, já viu? Não. Às vezes fala arrastado, né? Mas em outra língua que você não vê falar. Então Pedro se levantou junto com os 11. Tinha 11? Tinha. Nós vimos na última lição, né? Que um tinha sido traidor, que era o Judas, e eles fizeram uma reunião lá, e nessa reunião foi indo, um tal de Matias, né? Nós até colocamos um questionamento a respeito disso, porque eles iam estar orando, fizeram isso, mas Deus, Ele faz o que faz com a gente, porque tem tanta coisa na nossa vida, que Deus não falou para a gente fazer, mas que a gente inventou, né? E Ele não fica lá com os raios, né? Na hora que você sai da linha, pronto, vai um raio. Você fez o que não devia fazer, agora você vai conviver com isso, e geralmente aquilo vai ser o que? Uma pedra no sapato da gente, mas foi o que nós fizemos, e Deus o que? Nos respeita. Por que Ele não tira? Porque Ele já falou como é que Ele funciona. Tudo no reino de Deus funciona à semelhança do homem que lança a semente na terra. Então a pessoa devia saber muito bem o que semeia, porque na hora de semear toda a gente é livre. Fala assim: eu sou livre para semear, só que depois eu sou escravo do que eu semeei. Uau! Na hora de semear sou livre, e depois eu quero colher. Mas por que eu não estou colhendo laranja? Porque eu não semeei laranja. Quando uma pessoa quer colher uma semente diferente daquilo que ela semeou, ela está meio loló da cabeça. E geralmente nós, os crentes cristãos, somos meio loló, porque a gente fica reclamando, mas não muda o que? A semeadura. Se a gente procurar um médico aí da cabeça, né, um psiquiatra, eu estava lendo lá que o primeiro sinal que a pessoa está ruim da cabeça é quando ela acha que fazendo a mesma coisa que ela sempre fez, ela vai ter resultado diferente. Ela está insatisfeita com a vida, mas não muda, mas quer que a vida muda.
E a vida muda quando a gente muda, né? Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia, a um galileu iletrado, Pedro, e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, ou seja, não tem improviso. O que acontece? O que está na Bíblia. O que estava acontecendo ali? O que estava na Bíblia. Ah, mas não está escrevendo na Bíblia? Tá, mas já tinha a Bíblia escrita, então está para trás. Ali está para trás, né? Agora a gente pode ver o que? Para trás também. O profeta Joel profetizou: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Detalhe, o que ele estava falando? Os últimos dias começaram. Por quê? Porque Deus derramou do seu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A história caminha para um desfecho. E qual que vai ser esse desfecho? O grande e glorioso dia do Senhor. Esse dia, você pode ver aí que está com D maiúsculo. Ele aparece por toda a Bíblia. Ora aparece o dia da ira de Deus. Uai, Deus se ira? Ah, mas ele não é bom? É, ué. E por caso diz mesmo que ele se ira com o mal. Mas ele fala que eu não devo irar. Eu também não posso irar também não. Por quê? Porque eu sou destrambelhado. Minha ira não é certa. Eu ponho tudo no mesmo balaio e saio o quê? Sem fazer justiça. Agora a ira dele é cirúrgica. Ele é aquele cirurgião que sabe o quê? E aonde está o problema, e extirpar o problema. E o dia da ira de Deus vai ser esse dia, aonde Deus vai passar por toda a terra, tal como o anjo vingador passou pela terra do Egito, e ele vai fazer uma separação nessa terra, entre aqueles que aproveitaram a oportunidade, ouviram o evangelho da salvação, e aqueles que desprezaram, aqueles que tentaram pôr o pé numa canoa e noutra e achar que vai dar certo isso. Deus tem um dia glorioso, e antes disso vai acontecer. O que vai acontecer? Um punhado de coisa, prodígio. Desde que, pode pegar a história agora, desde que começou os últimos dias, o que aconteceu com a humanidade? Prosperou de uma maneira assustadora. O mundo hoje está muito sofisticado, muito perigoso, muito instável. Por quê? Porque os homens são assim. Mas tudo está caminhando para um desfecho. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é importante nesses últimos dias? Invocar o nome do Senhor. O perverso deixa o seu caminho mau, os ímpios os seus pensamentos maus, e se converta ao Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, os meus caminhos não são como os pensamentos de vocês, nem os caminhos de vocês. Os meus pensamentos são mais altos. A linha, a régua de Deus é mais alta. Porque assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não torna, igual choveu hoje, chuva boa, que maravilha, né? Não foi uma chuva destruidora. Em Ribeirão Preto foi terrível, né? Foi granizo, né? Foi horrível lá, né? Aqui não foi. Deus nos abençoou com uma chuva, e essa chuva cai, e ela rega a terra, e a semente brota, e não volta para Deus. Assim será a minha palavra, ela desce como chuva, ela rega toda a terra, e não volta para Deus sem produzir o quê? Fruto, no coração daquele que ouve, que retém, que está interessado. Então, meu amado, a eficácia daquilo que eu estou fazendo aqui não está na minha habilidade de pregar, mas está na fidelidade de Deus, que vai fazer isso que
produzir fruto. Não tem nada a ver comigo. Eu sou um mero instrumento. Né? Quando você fala de uma cirurgia, né, não se fala do bisturi, se fala do cirurgião e do paciente. O que o bisturi é? Um instrumento. Não serviu, joga fora e pega outro. O que é importante é que o cirurgião seja habilidoso, que a equipe envolvida seja o quê? Habilidosa, sabe o que está fazendo. E que o paciente o quê? Responda bem. Porque às vezes você coloca ali uma anestesia e dá o quê? Uma reação. É o cirurgião que é ruim? Não, é o paciente que não. Deu uma reação. Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, e este conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Gente, sabe quem está falando isso aqui? O Pedro. O que tinha acontecido com Pedro? Ele estava cheio do Espírito Santo. Antes do Espírito Santo ele era um covarde, tinha negado Jesus 3 vezes. O que o Espírito Santo fez com ele? Coragem. Olha o que ele está falando. Subiu lá e falou na cara dos caras: ó, o que está acontecendo aqui, ó, é que Deus é fiel, porque o Jesus que fez tudo que fez, e vocês mataram ele. Uau! Vocês acham que estão na sepultura? Vai lá ver se está lá. Não está lá não. A morte não pôde o quê? O reter. E aí ele vai pegando toda a Bíblia e vai colocando aqui: um homem inculto, um homem letrado, porque Davi fala a respeito dele dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está sentado à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Ele pegou Salmos, e ele aplica a profecia, o que? Agora, foi assim: me permita falar uma coisa, claramente, a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo afirma: diz o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Olha, ele pega a profecia de Davi e fala: olha, o Davi não está falando dele mesmo não, tanto é que ele morreu e está sepultado. Mas aquilo que foi escrito no Antigo Testamento em termos de profecia está se cumprindo na vida de Jesus. Sabe o que ele está falando? O que o Davi cantava não eram umas músicas para a gente se sentir bem. O que ele cantava era verdade e vida. As coisas de Deus, elas são verdadeiras, não são sentimentos em ação, mas é verdade, profecia, realidade, aviso acontecendo. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus os fez Senhor e Cristo. Olha que legal. Meus amados irmãos, nós vamos acabar por aqui hoje, vamos continuar no próximo domingo, né? Essa série não tem a ver com um livro só, né? Nós vamos procurar estar falando sobre a igreja de Jesus. Mas qual que é o espírito da igreja?
É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos. Qual que é o conteúdo da igreja? É a palavra de Deus, é a verdade que liberta. Qual que é o poder da igreja? É o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem deveria ser salvo? Todo que nasceu, porque nós nascemos, né, condenados. Quem que ensina uma criança, por exemplo, a mentir, a fazer arte? Me fala, quem que ensina? Por isso a luta dos pais, da mãe, o quê? Para educar, porque naturalmente nós somos deseducados. Mas quem deseducou? Não, a gente nasceu assim. Amém? A Mariana, num momento de meditação dela lá, de reflexão, né, ela fez um cântico, me passou, achei tão interessante, né, que fala sobre esse amor de Deus que transforma as nossas vidas, que nos salva. Você pode compartilhar com a gente? Pode? Então a Mariana vai compartilhar com isso, e o que ela vai cantar aqui não diz respeito só à vida dela, mas diz respeito a todos nós. A maneira como Deus nos salvou pelo seu amor, né? Nós só proclamamos aqui, não é muito conhecimento, mas é o amor de Deus explicando que aquilo que foi escrito o quê? Para nossa salvação, para nossa mudança de vida, para mudar o nosso destino, para que nós não ficássemos mais à mercê o quê? Dos nossos próprios pensamentos, mas que nós fôssemos o quê? Salvo pela vida de Cristo. Amém? Assim como Ele deu a vida dele por nós, assim nós deixamos agora que Ele vive em nós, que acerte o que? As nossas vidas, para que nós possamos ser melhor, né, para o próximo, para que o marido seja melhor para a sua esposa, para que a esposa seja melhor para o seu marido, para que os pais sejam melhor para os filhos, e os filhos sejam melhores para o pai. Ah, mas eu só faço a minha parte. Não tem problema, faça mesmo, porque se você crê no Senhor Jesus Cristo, toda a sua casa será salva. Isso é contagiante. Tem uma palavra que fala de contaminação, isso é ruim, mas o contágio, né? Agora, se for de algo bom, já pensou aquela pessoa que é tão alegre, contagia o ambiente com alegria? Aquela pessoa que chega com a palavra ponderada e ela vai e põe ponderação onde está todo mundo. É tão bom, né? Em muitas aflições da minha vida, quando Deus coloca lá um homem de Deus, uma pessoa que chega e dá uma palavra assim, você fala, puxa vida, é isso. Como que eu não enxerguei isso antes? Mas graças a Deus que alguém enxergou e pôde o quê? Me orientar. E a igreja é isso. O Espírito Santo veio e capacitou a todos, não a tudo, mas que a um possa o quê? Ajudar o outro, e assim a igreja de Jesus seja estabelecida. Amém? Amém. Andava no segundo curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos filhos da ira. Pela misericórdia de Deus e pelo seu grande amor, pela sua graça nos salvou. Amor maior não há, amor maior não há. Estávamos sem Cristo, estranhos à aliança, sem esperança e sem Deus. Amor maior não há, amor maior não há. Estamos unidos por meio de Cristo,
temos acesso ao Pai. Já não somos peregrinos, já não somos estrangeiros, somos da família de Deus, concidadãos dos santos, somos edificados e alicerçados em Cristo Jesus. Amor maior não há. Estávamos sem Cristo, estranhos à aliança, sem esperança e sem Deus. Amor maior não há, amor maior não há. Estamos unidos por meio de Cristo, temos acesso. Declara isso na sua vida agora. Já não somos estrangeiros, já não somos peregrinos, somos da família de Deus, concidadãos dos santos, somos edificados e alicerçados em Cristo Jesus. Amor maior não há. Amor maior. Estranhos à aliança, sem esperança e sem Deus. Vamos terminar com amor. Amor maior. Amém. Hoje a gente é unido com Aleluia. Deus, por meio de Cristo. Obrigado, Mariana. Bênção. Irmãos, é muita palavra, é muita densidade aquilo que a Mariana falou. E quando você come uma comida muito densa, né, você precisa fazer uma boa digestão, né? Então a minha oração é que não haja nenhuma congestão, mas que a gente possa digerir e que a vida de Deus possa aparecer nas nossas vidas. Nós somos dados uns aos outros para estímulo e prática de boas obras. A igreja não é ideia de homem nenhum. Se for igreja de algum homem, você pode saber que com o tempo ela acaba, mas aquilo que Deus faz é eterno, e que nós possamos participar dessa igreja. Nós vamos terminar o nosso tempo aqui orando pela igreja, orando pelas nossas vidas, né? Para que o Espírito Santo de Deus, que foi dado à igreja, que nós não o entristeçamos, que nós não venhamos extinguir esse Espírito, mas que nós possamos nos encher desse Espírito, falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Olha que coisa, com tudo isso, a palavra de Deus fala que existe a possibilidade de nós entristecermos o Espírito de Deus. Como? Com amargura, ressentimento, maledicência, língua comprida, né? E como é que a gente faz? Joga isso fora, igual outras porcariadas que tinha na nossa vida, né? Que a gente tem que jogar fora e nos revestir o quê? De coisas novas. Ninguém aqui está pronto, ninguém aqui pode levantar e falar assim, ó, porque você aí, ó, não, é nós aqui, não é nem você aí, é nós aqui, né? Aquele que podia falar alguma coisa da gente não fez, deu a vida por nós, e que nós possamos dar a vida uns pelos outros, amém? Vamos orar então. Querido Deus de graça, misericórdia, bondade e virtude, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor não é um Deus de improviso, o Senhor não é um Deus, ó Pai, que fica com tentativas, mas o Senhor tem um plano eterno, ó Pai, que quando o Senhor viu a nossa situação, o Senhor pôs esse plano, ó Pai, em execução. E é um plano, ó Pai, que independente do que aconteça no mundo, o Teu plano ele vai acontecendo, as Tuas profecias, ó Pai, vão se cumprindo,
E o Teu Santo Espírito, ó Pai, vai encontrando corações, Senhor Deus, que são abertos ao Senhor, para que a Tua obra aconteça. Muitas vezes, ó Pai, nós nos endurecemos, ó Pai, nós ficamos chateados, nós pensamos um monte de coisas, ó Pai, um monte de bobagem. Às vezes nós pensamos mal, ó Pai, do nosso irmão, mal de nós mesmos, ó Pai, não porque não haja pecado, porque existe realmente pecado, mas, Senhor Deus, nós nos privamos, ó Pai, de nos encher, ó Pai, do Teu Santo Espírito, de falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, de ter coragem, ó Pai, diante de uma situação corrompida, às vezes de crítica, de gente que vê tudo e fala, tão bêbado. Não é que tão bêbado, Pai, é que o Teu Santo Espírito veio para mudar as nossas vidas, para nos capacitar, Senhor Deus, para que andássemos, ó Pai, de maneira digna, ó Pai, nós que éramos indignos, ó Pai, nós estávamos sem Deus no mundo, ó Pai, éramos filhos da ira, ó Pai, merecíamos o inferno, e o Senhor, no Seu amor maior, o Senhor colocou toda a Tua ira no Teu Filho Jesus, o Santo, e Jesus deixou que isso acontecesse, para que nós fôssemos poupados, ó Pai, da ira que vem sobre esse mundo. Mova da Tua vontade, ó Pai, traz conversão, ó Pai, aos nossos corações, traz um avivamento, ó Pai, nas casas, ó Pai, um avivamento da Tua palavra, ó Pai. Senhor Deus, faz desse lugar aqui, ó Pai, um candeeiro realmente, ó Pai, para toda a cidade. Muito obrigado, ó Pai, por tantas coisas que têm acontecido, ó Pai, mas que seja sempre o Senhor, ó Pai, a sustentar todas as coisas. Edifica a Tua igreja, ó Pai, ela será edificada. Guarda os Teus filhos, ó Pai, eles serão guardados. E que nós possamos, ó Pai, segundo o dom que o Senhor concedeu a cada um, que possamos, ó Pai, edificar os outros, no nome santo de Jesus, ó Pai, que a Tua mão poderosa, Pai, possa vir sobre nós, encher, ó Pai, a nossa vida, ó Pai, nos batizar com Teu amor, ó Pai, com Teu amor maior. Quero agradecer pela vida da Mariana e a maneira como ela, Senhor Deus, colocou isso, ó Pai, num cântico para nos edificar essa noite também. Quero agradecer por cada irmão, por cada irmã, e pedir, ó Pai, ser propício a nós. Senhor Deus, nos livre, ó Pai, de uma vida de aparência, ó Pai, uma vida de vaidade, uma vida fútil, ó Pai, e nos traga conversão, ó Pai, que nós possamos lembrar, ó Pai, se nós estamos caídos, onde foi que nós caímos, e voltar lá onde nós caímos, e voltar à prática das primeiras coisas, ó Pai. Mova a Tua igreja, ó Pai, edifica, vivifica, ó Pai, nós necessitamos do Senhor. Sem o Senhor, ó Pai, nós não temos esperança. Senhor Deus, traga cura, ó Pai, traga solução. Senhor Deus, traga alívio aos problemas, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.